as primícias de Deus e para Deus, parte 2, né? Seria isso. Diz assim a palavra do Senhor em Êxodo 23, de 12 a 19. 6 dias farás a tua obra, mas ao 7º dia descansarás, para que descanse o teu boi e o teu jumento, e para que tome alento o filho da tua serva e o forasteiro. Em tudo que vos tenho dito, andai apercebidos. Do nome de outros deuses nem vos lembreis, nem se ouça de vossa boca. 3 vezes no ano me celebrareis festa. Guardarás a festa dos pães asmos. 7 dias comerás pães asmos, como te ordenei, ao tempo apontado no mês de Abibe, porque nele saíste do Egito. Ninguém apareça de mãos vazias perante mim. Guardarás a festa da cega, dos primeiros frutos do teu trabalho, que houveres semeado no campo, e a festa da colheita, à saída do ano, quando recolheres do campo o fruto do teu trabalho. 3 vezes no ano todo homem aparecerá diante do Senhor Deus. Não oferecerás o sangue do meu sacrifício com pão levedado, nem ficará gordura da minha festa durante a noite até pela manhã. As primícias dos frutos da tua terra trarás à casa do Senhor teu Deus. Não cozerás o cabrito no leite da sua própria mãe. Oremos mais uma vez. Senhor nosso Deus, a nossa oração é que as palavras dos meus lábios e o meditar do nosso coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor. Tu que és a nossa rocha e o nosso Redentor. Por Cristo Jesus oramos. Amém. Meus irmãos, nós temos visto que o Senhor ordena que o seu povo celebre o tempo todo. O povo deveria celebrar semanalmente o dia do Senhor, quando eles haveriam de relembrar as obras do Senhor e a sua providência na criação. Isto acontecia no dia de sábado, no 7º dia, na velha aliança. Ali eles também celebravam a sua libertação do Egito. Eles lembravam naqueles dias que haviam sido escravos e por isso deixavam descansar os seus escravos. Mas nós vimos também que o Senhor Deus ordena, aqui dos versos 14 a 19, algumas festas anuais. Na verdade, eram 3 as principais festas de Israel. Outras festas depois foram acrescentadas, mas essas eram as 3 clássicas festas de Israel. E além delas, as festas que a gente chama de anuais periódicas. Nós vimos que eles tinham primeiramente a Páscoa, que era a festa que iniciava o ano, que num primeiro momento era no mês de Abibe, no 4º mês, e depois esse se tornou o principal dos meses do ano e passou a se chamar Nissan. E nessa festa eles tinham que imolar o cordeiro, comer a sua carne assada, passar o sangue dele na verga das portas, lembrando aquela noite em que Deus poupou os primogênitos de Israel. E eles deveriam contar para os seus filhos essa história quando seus filhos perguntassem. E depois disso, durante os 7 dias seguintes, eles deveriam comer pão sem fermento, chamado pães asmos, que era uma celebração da santidade, agora como povo liberto, que foi libertado pelo sangue do cordeiro imolado. Eles tinham que celebrar essa nova vida, vivendo uma vida santa, o que era representada pelos pães sem fermento. Mas além da Páscoa, existia a festa das cegas, que ele cita no verso 16, a festa da cega dos primeiros frutos. A cega é o ato de colher os frutos, é a colheita no que diz respeito à atividade de colher. Você tem 2 palavras que são sinônimas, mas que têm nuances distintas. Então, quando eles colhessem os primeiros frutos, e lembrem, o povo de Israel ainda não estava na terra, eles não plantavam nem colhiam, eles comiam do maná. Mas eles estavam já antecipando, o Senhor está antecipando como eles deveriam viver na terra. Então, quando eles estivessem na terra de Canaã, que eles colhessem os primeiros frutos, sobretudo o trigo e a cevada,
eles deveriam celebrar essa festa das cegas, que ocorria, festa dos pães asmos ali por março, abril, do nosso calendário, a festa das cegas entre maio e junho. E depois, a terceira festa, essa festa, aliás, das cegas, era também chamada Festa das Semanas e Pentecostes, que é o que traz para nós a compreensão do que era a festa. E depois eles têm, em terceiro lugar, a festa da colheita, que também mais tarde vai ser chamada de Festa dos Tabernáculos. Esta ocorria no outono, entre setembro e outubro, e nessa terceira festa, ela é chamada de colheita, porque não era a celebração daqueles primeiros frutos colhidos, mas era quando a colheita era completada e havia o armazenamento de todos os tipos de cultivo, incluindo as frutas. Nós vimos isto. Então nós estivemos falando de cada uma dessas festas, e nós vimos que na festa nós já sabemos a festa da Páscoa, mas na festa da cega, quando eles celebravam a atividade de colheita dos primeiros grãos do trigo e da cevada, ela acontecia 50 dias após o primeiro sábado da Páscoa. Eles contavam 7 vezes 7 semanas, 7 vezes 7, 49, e no dia seguinte ao 49º, que é o 50º dia, primeiro da semana, eles celebravam o Pentecostes. Então, Pentecostes, ele era um sábado, porque era um dia de descanso. Lembre que sábado é o conceito de descanso, mas ele se dava no domingo, ok? Então, normalmente era no 7º mês, e é interessante porque no 7º mês foi o mês em que Salomão inaugurou o templo. Isso aqui é muito importante. E aí você tem também a festa da colheita, que era a chamada festa dos tabernáculos, porque os israelitas, eles habitavam em barracas para relembrar a peregrinação no deserto. Eles estavam habitando em barracas, lembre-se disso, estamos em Êxodo. Mas quando eles estivessem na terra, durante a festa dos tabernáculos, por 7 dias, eles deveriam fazer barracas, palhoças, algum tipo de armação, às vezes em cima do eirado, e ali ficar e celebrar os 7 dias, e representando os anos do deserto, no deserto. Eles não deveriam rebuscar os campos para catar restos de espigas. Eles deveriam aproveitar para exercer misericórdia, deixando para os pobres, demonstrando o mesmo caráter amoroso. Eles celebravam a provisão de Deus, dando provisão para quem não tinha. E no 15º dia eles celebravam então a festa dos tabernáculos até o 21º, durante 7 dias, para lembrarem o tempo que eles tinham sido estrangeiros no Egito. E conforme Deuteronômio 31, de 10 a 13, a cada 7 anos, na festa dos tabernáculos, veja que o número 7 para o povo de Israel tem uma forte simbologia, trazendo a ideia de perfeição, de algo completo. 7 são os dias da semana, é o ciclo semanal, e a ideia de algo perfeito. Deus está trazendo algo que culturalmente para eles traz a ideia de perfeição. Então, a cada 7 anos, todos, incluindo homens, mulheres e crianças, deveriam se congregar e ouvir a leitura pública da lei, mesmo crianças pequenas, porque a palavra ali em Deuteronômio 31, de 10 a 13, para meninos é crianças pequenas, crianças que mal andam, precisavam ouvir a lei. Mais uma vez eu preciso dizer, é por isso que na terceira igreja nós escolhemos não separar as crianças no culto solene, para que elas aprendam a ouvir a lei desde cedo. E não pense que elas não prestam atenção. Elas prestam atenção. E você sabe disso que é pai, porque às vezes ela traz pérolas. Um dia eu estava ensinando aqui, lembrando as crianças, e eu dei a oportunidade para fazerem perguntas, e uma fez uma pergunta, mas depois é que eu descobri que não era uma dúvida, era um desafio. Ela perguntou: pastor, quem é Deus? E aí, enquanto eu estava pensando,
A outra atrás respondeu e umas 4 ou 5 alunas do João Calvino foram em coro. Deus é espírito, é infinito, eterno e imutável em seu ser, sabedoria, santidade, justiça, bondade, amor e verdade. Ou bondade e verdade numa outra versão. Elas gravaram. Se nós, pais, insistirmos, elas vão memorizar textos inteiros. E aproveite esse momento para que fique na memória e ela não esqueça. Aquilo que a escola fez, os pais deveriam fazer. Então é este o momento do culto para você chamar a atenção o tempo todo do seu filho. Esse não é o momento para ficar fazendo mesuras, como alguns irmãos fazem, tirando a atenção da criança do que está acontecendo no culto, né? E fazendo, você se distrai a pessoa, ou seja, você está sendo um instrumento de Satanás para tirar a atenção da criança. Já vi vídeos de crianças que os pais transmitem a criança pregando a criança, né? Tem um vídeo ainda, eu acho que o pai deve lembrar, ou deve ter, da Júlia, né? Infelizmente ela misturou a pregação com... Eu não vou nem citar o nome do show, era um show para criança, mas não vou citar para não dar publicidade, né? Misturava uma coisa com outra, mas ela estava ali. Então tem várias crianças que fazem isso, e cantam cânticos, e lembram de versículos. Então nesse dia, a cada 7 dias, o Senhor, que é o melhor pedagogo, já havia estabelecido, as crianças precisam ouvir a lei com seus pais. Então com a festa dos tabernáculos era concluído o calendário litúrgico anual de Israel. E em todos esses dias, cada momento, o Senhor deveria, naquele momento, o povo de Deus deveria se preocupar somente com o Senhor. O tempo todo há uma frase que é chave: nenhuma obra servil fareis. Nenhuma obra servil fareis. O coração e a mente dos israelitas deveriam estar voltados para o Senhor nesse dia, somente para eles, não eram dias para negócios, viagens, colheitas, casamento ou qualquer outra atividade, eram dias para cultuar e celebrar o Senhor. Eles deveriam ficar diante do Senhor, parar tudo e adorá-lo, aprendendo dele. E um fato importante sobre esses eventos, como eu já falei, é que em nenhum deles o crente podia comparecer sem algo nas mãos para oferecer. Como diz o verso 15, parte B, lá no final: ninguém apareça de mãos vazias perante mim. Mas essa manhã o que eu me comprometi a fazer foi tratar dos propósitos dessas festas. O que Deus queria ensinar. Eu acho que se eu terminasse a mensagem já tem muita coisa que a gente poderia lembrar aqui, mas eu queria frisar alguns ensinamentos que traziam quais eram os propósitos dessas festas solenes e trazer alguns aspectos gerais para a nossa vida. Primeiro, essas festas tinham por objetivo refletir e celebrar a bondade do Senhor como Criador e Provedor. Então, refletir e celebrar a bondade do Senhor como Criador e Provedor. Um fato importante, meus irmãos, que nós precisamos trazer aqui, é que aquela terra de Canaã, o Senhor havia dito, ela é uma terra de que cuida o Senhor teu Deus. Ela era uma terra que eles tinham que plantar, arar e tão somente esperar as chuvas. Por isso que diz que era a terra que mana leite e mel. Ela não era uma terra muito de trabalhar, sabe? Não era uma terra muito de cultivar. Ela era uma terra que tinha uma produtividade natural. É claro que tinha que haver uma preparação da terra, mas, por exemplo, se Deus não mandasse chuva, de nada adiantava, não tinha um sistema de irrigação. Porque em alguns lugares, hoje, por exemplo, Israel, em lugares secos, tem sistemas intrincados de irrigação. E era salutar que você tivesse plantação, tivesse rios, riachos e outros tipos de reservatórios de água por perto. Mas não era assim a terra. Eles dependiam de uma chuva que acontecia e que regava a terra para que eles tivessem a colheita. Então é por isso que eles tinham que refletir que tudo que eles tinham, tudo que eles recebiam era
a celebração de Deus como Criador e Provedor. Hoje não é diferente, embora nós tenhamos tecnologia, porque continua sendo o mesmo Deus. Algumas convocações, é por isso que algumas convocações elas coincidiam com as estações agrícolas para celebrar essa bondade do Criador e lhes proporcionar o fruto da terra. Ao contrário dos deuses das nações pagãs, o Senhor não era subordinado à natureza e nem parte dela, como acreditavam os cananeus acerca de Baal. O Senhor era o seu Criador, separado da sua criação e acima dela. Então essa era uma oportunidade de celebrar a provisão do Senhor ao dar a chuva, ao fazer brotar o fruto e que esse fruto nascesse sem bichos, sem pragas, sem problemas. Um fruto saudável. Então eles estavam lembrando que o seu sustento vem do Senhor. Por isso também essa era uma oportunidade para devolver ao Senhor parte do que ele lhes havia dado. O povo de Deus deveria ter em mente que as primícias, os primeiros frutos, eram dádivas vindas de Deus, antes de serem ofertas para Deus. Daí o título da nossa mensagem. As primícias eram, antes de tudo, um presente de Deus para o seu povo. Lembrando aqui, para as crianças maiores, primícias são os primeiros frutos de uma colheita. Quando você planta, por exemplo, milho, que você vai lá, tem os primeiros milhos que nascem. Antes de toda a colheita, geralmente nascem alguns. Então, você pega e colhe esses frutos, são as primícias. Se essas primeiras espigas de milho estiverem crestadas, por exemplo, tiver com algum defeito, tiver mirrada, pode ter certeza que toda a colheita vai ser mirrada. Os primeiros frutos indicam como vão ser os outros. Se você for um pé de manga, por exemplo, e naquela estação você vir a primeira manga, se ela tiver doentinha, se ela tiver com algum problema, pode ter certeza que a maioria das mangas daquele pé vão ser assim. As primícias indicam como vai ser a colheita. Então, quando eles colhiam os frutos, eles já sabiam, olha, que fruto lindo, que espiga linda, essa grande, cheia. Eita, a colheita vai ser boa. É assim que o agricultor vê. Então, o que ele fazia? Nessa certeza que o Senhor já lhe deu na primícia, ele oferece esse primeiro fruto para Deus, em forma de oferta de manjares. Então, as festas tinham por objetivo refletir sobre e celebrar a bondade do Senhor como Deus criador e como provedor. Em segundo lugar, essas festas tinham o objetivo de celebrar também os atos redentores do Senhor. Celebrar os atos redentores do Senhor, ou seja, celebrar o Senhor como redentor. Porque elas não falavam só de colheita, mesmo para o povo de Israel. Veja, por exemplo, na Páscoa, o povo de Deus relembrava o quê? Relembrava o grande acontecimento da história de Israel. Qual foi o grande acontecimento? A libertação do Egito. O Senhor interveio para livrar seu povo da escravidão do Egito. Então eles estavam libertando o seu nascimento como nação. Eles eram escravos, uma nação estrangeira, e agora eles são libertos pelo poder do Senhor, pelos seus sinais miraculosos, onde em grandes feitos, com o seu braço estendido, com sua mão poderosa, o Senhor os tirou do Egito. Na festa da cega dos primeiros frutos, mencionada no verso 16, que é o mesmo Pentecostes, a igreja da velha aliança, por sua vez, celebrava a provisão inicial do Senhor, que prenunciava uma colheita abundante, como eu acabei de explicar. Então, quando eles tinham os primeiros frutos, eles celebravam a provisão. Esse Deus que nos libertou e nos colocou na terra, Ele está nos mostrando o que Ele está para fazer. E nisso eles mostram que Deus vai lhes dar da sua presença. O próprio Deus, ao lhes dar da colheita, estava dizendo: não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Já na festa da colheita, aqui mencionada, que é a festa dos tabernáculos, era o momento de celebrar a plenitude da frutificação da terra e da redenção do Senhor, porque
Deus não redimiu o seu povo apenas libertando-o do Egito. Deus o guiou por todo o caminho. Deus lhe deu uma terra que mana leite e mel. E Deus lhe deu a experiência de desfrutar da comunhão com ele, sendo ele o seu povo, sendo o povo o seu povo e ele, Deus, o seu Deus, habitando no meio deles. Então você tem a conclusão da colheita, lembrando a provisão, a proteção e a direção de Deus nos anos de peregrinação no deserto. Então preste atenção, eles estão celebrando nessas festas a libertação, eles estão celebrando a direção e o sustento do Senhor o tempo todo, peregrinando com eles, festa dos tabernáculos, e eles estão celebrando a abundância da presença do Senhor no meio deles, manifestada na colheita abundante. Então, eles estavam celebrando também a redenção. Eles contavam o tempo todo, eles contavam e recontavam a história da redenção. Naquele momento em que celebram Deus provedor, eles também se lembram do que Deus fez e contam aos seus filhos e aos filhos dos seus filhos. O tempo todo eles estão recontando o evangelho pregado na velha aliança. Em terceiro lugar, as festas, portanto, elas também vêm celebrar a aliança com o Senhor para o fortalecimento da fé. Celebrar a aliança com o Senhor para o fortalecimento da fé nas promessas de Deus. Era uma celebração de quem Deus é, do que Ele fez como Criador, Provedor e Redentor, e celebrar o fato de que Israel é o povo de propriedade exclusiva de Deus, de que esse povo tem uma aliança com Deus, tem um relacionamento pactual, inclusive com obrigações. Também era um momento deles relembrarem que eles eram um povo santo ao Senhor. Lembre-se que na Páscoa, por exemplo, os pais deveriam recontar aos filhos a história da salvação, Êxodo 12, 26, 27 e Êxodo 13, 14 a 16. E na festa dos tabernáculos, como já vimos, a cada 7 anos havia a leitura da lei. As festas então tinham um significado sacramental de lembrar a relação pactual entre Deus e Israel. Esse pacto é o que administra um relacionamento. Não existiria relacionamento sem o pacto. E ele, inclusive, se reflete nos nossos relacionamentos. No casamento, por exemplo. O casamento é uma aliança, um pacto que reflete o pacto de Deus com o seu povo. Então, eles tinham que celebrar esse fato. Nós temos um Deus com quem nós temos um pacto. Nós temos deveres para com Ele, mas nós temos a certeza de que Ele nunca quebrará o pacto. E nós temos que lembrar as obrigações do pacto. Em quarto lugar, as festas tinham o objetivo de lembrar-lhes que eles eram o povo de propriedade exclusiva de Deus. E, portanto, deveriam ser santos. Lembrar que eles eram povo de propriedade exclusiva de Deus. As festas são o momento para eles lembrarem quem eles eram, a identidade deles. Veja a frequência da palavra santo nos capítulos que ordenam as festas ou convocações. Tu me serás povo santo, eu sou santo, sede santos porque o Senhor vosso Deus é santo. Eu escolhi vocês de todos os povos da terra. Vocês me são um povo de propriedade exclusiva, propriedade especial, particular. O Senhor diz, toda a terra é minha, todos os povos são meus, mas vocês são meus de uma maneira peculiar, de uma maneira diferente, de uma maneira especial. Vocês são a menina dos meus olhos. Muitas pessoas aplicam isso geralmente no individual. Tem uma oração em que o salmista diz, guarda-me, Senhor, como a menina dos seus olhos. Mas quando Deus fala, Ele normalmente fala com todo o povo. Por isso, o número sagrado 7 significa totalidade, culminação, perfeição, e Ele está sempre presente. Nós somos o povo de Deus. Nós somos de propriedade exclusiva. Nós não nos pertencemos, não pertencemos a outro. Nós pertencemos a Deus e Ele nos pertence. Nós temos uma relação exclusiva com o nosso Deus.
Em quinto lugar, as festas santas também tinham o propósito de ensinar a Israel o tipo de adoração e de vida que o Senhor requer daqueles que lhe pertencem. O tipo de adoração e de vida que o Senhor requer daqueles que lhe pertencem. É por isso que o Senhor descreve com detalhes como deveria ser o culto. Aqui tem alguns detalhes apenas, mas eu queria só usar como exemplo. Observe que ele, no verso 17, ele diz quantas vezes no ano todo homem deve aparecer. No verso 15, ele fala que ninguém deveria aparecer de mãos vazias perante ele. Ele está dizendo como você deve se apresentar a ele. Não pode ser de mãos vazias, tem que trazer alguma oferta. Lembremos-nos que o culto ele era oferecido através do sacrifício. Então, ninguém podia ir de mãos vazias. O culto envolvia a oferta ou de sacrifícios ou de ofertas de manjares. Observe no verso 18 que ele traz alguns preceitos. Não oferecerás o sangue do meu sacrifício com pão levedado, porque o pão tinha que ser sem fermento. Lembra que o fermento representa a impureza. Então ele está claramente dizendo como ele quer que eles celebrem a festa. Também não deveria ficar gordura da minha festa durante a noite até pela manhã, porque a gordura era sempre oferecida ao Senhor. A gordura era considerada a principal parte do animal, então ela tinha que ser oferecida e queimada totalmente. A ideia de toda ela tem que ser queimada, tudo tem que ser oferecido. Ele fala ainda que eles deveriam trazer as primícias do fruto da terra à casa do Senhor. E eles não deveriam cozer o cabrito no leite da própria mãe, quando eles cozinhassem o cabrito. Isso tem a ver com segundo Filo de Alexandria. Ele diz que é grosseiramente impróprio que a substância que alimenta o animal vivo seja usada para temperar e dar sabor a ele depois da sua morte. O homem não deve usar impropriamente aquilo que sustenta a sua vida. Outro comentarista do nosso tempo considera a prática aqui proibida como uma união promíscua de vida e morte. O leite da vida e o cordeiro ou o cabrito foi morto. Então, não faça isso para você não misturar a vida com a morte. Entenda como você deve agir. O ponto principal aqui é: o Senhor prescreve exatamente o modo como ele quer ser celebrado. Israel deveria aprender isso. Então, aquilo que antes trouxe vida, agora traz morte. Isso não é correto. É como a religião cujo propósito é trazer vida, tranquilidade e alegria, mas miseravelmente por vezes é usada para trazer morte, causa e dor. O Senhor então está ensinando ao seu povo todos esses princípios. Agora, meus queridos, eu quero concluir dizendo que talvez, eu diria que essa é a principal lição: as festas eram, acima de tudo, um anúncio dramatizado e antecipado do Evangelho e da obra redentora de Cristo. Um anúncio dramatizado e antecipado do Evangelho e da obra redentora de Cristo. Por quê? Lembra, as festas eram para celebrar. Essas primícias foi Deus que produziu. Deus nos deu uma terra fértil, Deus mandou a chuva, Deus fez brotar o fruto e frutos bons. Frutos na chuva, Deus manda a chuva serôdia no início da colheita e a temporã no final da colheita para garantir a colheita. E pelas primícias que Deus me dá, eu sei que Ele vai me dar tudo o que eu preciso. Preste atenção nesse princípio. Tudo isso aponta para o Evangelho. Porque veja, Deus nos libertou pelo sangue do Cordeiro. Deus nos deu não apenas o fruto da terra, Deus nos deu não apenas uma boa colheita no sentido material, mas Deus nos deu o que Ele tinha de melhor. Ele deu, porque primícia significa o melhor. Não é só o primeiro, mas o melhor. Deus nos deu o melhor.
Deus nos deu o seu Filho. O seu Filho se encarnou. Paulo diz, apontando para esse sentido cristológico da Páscoa, em 1 Coríntios capítulo 5, pois que também Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Ele fala isso em 1 Coríntios 5, se você quiser abrir lá. Ele está falando da vida de santidade. E diz a palavra de Deus, lançai fora, no verso 7, o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado, por isso celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. E é por isso que nós celebramos a morte de Jesus. Nós não celebramos mais a Páscoa nos moldes do Velho Testamento, mas nós celebramos a ceia do Senhor. Lembra? A ceia do Senhor é a celebração cristã da Páscoa. E na ceia do Senhor nós lembramos do Cordeiro que foi imolado, nós comemos do pão, lembrando do seu corpo moído por nós, e nós tomamos do vinho. A Páscoa é uma festa, a ceia é uma festa, e nós celebramos a nossa libertação. Mas não só isso, queridos. Em segundo lugar, Deus também nos deu as primícias do desfrutar dessa nova vida. Deus não só nos deu a redenção em Jesus, mas Ele aplicou essa redenção a nós. Como Ele fez isto? Bom, o próprio Cristo é chamado em 1 Coríntios 15 de primícias dos que dormem. Em 1 Coríntios capítulo 15, verso 20, está escrito: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Por que as primícias dos que dormem? Jesus é a primeira. Lembra que Jesus, a partir da encarnação, ele tem uma natureza humana. Ele é criador, segundo sua divindade, e ele é criatura, segundo sua humanidade. Jesus é a primeira criatura a ressuscitar com um corpo glorificado, de modo que ele é o protótipo da nova criação. É o primeiro a ressuscitar com um corpo glorificado. A nova criação, queridos, ela já aconteceu. Ela já está presente. A nova criação, ela ocorreu, ela foi inaugurada quando Jesus ressuscita com um corpo glorificado. E a Bíblia diz que nós teremos um corpo semelhante ao dele. É por isso que ele é primícias dos que dormem. Olhando para Cristo, nós sabemos como vai ser a nossa vida a partir da sua vinda. É por isso que ele é o primeiro fruto da ressurreição. Deus já nos deu as primícias da redenção. Por isso diz, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos, porque assim como em Adão todos morrem, todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua ordem. Cristo as primícias, o primeiro fruto, o primeiro corpo glorificado, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade. As festas apontavam para Cristo as primícias, para Cristo, o Cordeiro imolado. Mas elas também apontam para as primícias em relação a outra pessoa da divindade, o Espírito Santo. Você lembra quando veio o Espírito Santo? Atos capítulo 2. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes. Aleluia! Como Deus é perfeito. Exatamente no primeiro dia da semana, no dia imediato ao 7º sábado, quando os discípulos estavam ali orando, o Senhor já tinha sido assunto ao céu, um forte som como de um vento impetuoso invadiu a casa, línguas distribuídas como de fogo, e cada um falava em línguas diferentes, conforme o Senhor lhes concedia que falasse, e não eram línguas de homens, eram línguas nacionais, e que as pessoas que estavam lá de várias nações, judeus nascidos em várias nações, que tinham ido para o Pentecostes estavam ouvindo, e a primeira colheita, as primícias, foram 3.000 almas.
as primícias da igreja do Senhor, do Espírito Santo de Deus. E a Bíblia diz em Efésios 1, verso 13, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança. Essa palavra também é a palavra para primícias, é o primeiro fruto, é o antegozo. Eu já tenho o antegozo da vida eterna, eu posso experimentar um antegozo, não perfeito, não completo, mas substancial da vida eterna. Eu posso experimentar a alegria celestial, eu posso experimentar a paz celestial, eu posso experimentar a plenitude de vida celestial, porque o Espírito Santo, as primícias da redenção, habita em mim. A palavra de Deus diz que nós gememos aguardando a redenção, porque temos as primícias do Espírito, em Romanos capítulo 8. Ali pelo versículo 22, 23, por ali, entre o 23 e o 25, não só a criação geme aguardando sua redenção plena, mas nós também gememos. E sabe por que, irmãos, muitos crentes não gemem pela vinda de Jesus, estão apegados ao mundo? Porque eles não experimentam as primícias do Espírito. Quanto mais cheio do Espírito, mais você vai desejar a vinda de Jesus, porque você tem as primícias. As festas apontavam para o Evangelho. Elas apontavam para o Cristo ressurreto, elas apontavam para a dádiva do Espírito. E quando é que nós celebramos? É exatamente hoje, queridos. É no dia do Senhor que nós celebramos a ressurreição daquele que é as primícias do que dorme. Por isso que nós celebramos hoje o nosso sábado no primeiro dia da semana. É no dia do Senhor que de tempos em tempos, e há igrejas inclusive que fazem isso todo domingo, nós celebramos a morte do Senhor na ceia do Senhor. Esta é a nossa festa, aqui é a nossa festa, agora é a nossa festa. Esse é o momento de experimentarmos as primícias daquilo que nós teremos no céu. Por isso o dia do Senhor é tão importante. E durante a semana nós celebramos isto por meio de uma vida santa. Como é bom, amados, termos um Deus que nos ama e nos ordenou que todo dia do Senhor nós relembremos a história da salvação. Não deveria ser para nós uma canseira. É uma desgraça um crente que chega no domingo e diz: eu não vou hoje não, eu estou muito cansado. Eu não consegui dormir direito, eu estou muito cansado. Não se organizou para celebrar as primícias. Você já viu, nós estamos celebrando o primeiro de 7 dias antecipadamente, aquilo que o Senhor vai nos dar. Esse é o espírito desse dia. O dia do Senhor é as primícias dos dias da semana, e nós celebramos a nossa redenção. Por isso você precisa, de fato, se preparar para esse dia. Você precisa se preparar antecipadamente, você precisa pensar a sua semana em função desse dia. Você precisa se organizar. E você precisa ensinar isso para os seus filhos. Acordando-os desde cedo, dizendo: olha, hoje é o dia do Senhor, hoje é dia de ir à igreja, hoje é dia de cultuar o Senhor. Vamos rápido, para a gente não perder nada. Você precisa dizer isso para os seus filhos, não achar que ele vem no automático, você só puxando o menino ou a menina para cá, mas dizendo para ele o tempo todo, conversando, dizendo como ele deve se comportar, dizendo que se ele não se comportar, você tem que disciplinar, e você vai sair para disciplinar, para que ele aprenda como se comportar no dia do Senhor. Nós precisamos ter isso em mente, queridos. Os nossos pais eram bem melhores do que nós. Eu cresci numa igreja e naquela época não tinha culto infantil, nem era discussão isso. E não se viam crianças chafurdando na igreja. O pai só precisava olhar torto. E eles ficavam quietos. E assim ali ficavam. Mas os pais hoje
parece que entram em coma. Não tem iniciativa para disciplinar os seus filhos. Quando a Escritura diz que a estutícia só é tirada dele através da vara. A estutícia está ligada ao coração da criança e é a vara da disciplina que afastará dela. Isso ocorre porque a maioria dos pais não prepara os filhos, não conversa com os filhos, não avisa os filhos e quando chega aqui não disciplina os filhos. E alguns irmãos ainda ajudam tirando a atenção dos filhos. Isso aqui é sério, meus irmãos. Nós estamos celebrando as primícias. Nós estamos celebrando a comunhão preciosa com o nosso Cristo. Nós estamos celebrando o tesouro que Deus nos deu, o seu próprio Filho. Nós estamos celebrando a sua vitória sobre a morte. Nós estamos celebrando o céu que Ele nos prometeu e que Ele vai nos dar plenamente. Deus ordenou este dia para o nosso bem, porque Ele nos ama, porque Ele quer ter um momento de comunhão conosco. E nós precisamos entender isso, para que nós possamos desfrutar das primícias e ter um antegozo daquilo que nos aguarda na consumação. Que o Senhor Deus, meus irmãos, aplique a sua palavra ao nosso coração e nos capacite a desfrutar das primícias que Ele já nos deu, não nos apegando a este mundo, mas celebrando a Deus no mundo, celebrando nossa comunhão com Ele por meio de Cristo, as primícias dos que dormem e no poder do Espírito, as primícias da nossa herança. Tu és bem-vindo aqui.